Oi, papais, mamães. Hoje eu vim trazer um vídeo continuando sobre os comportamentos inadequados das crianças. E o que eu trouxe para vocês hoje é a diferenciação entre necessidade e desejo da criança. Para se ter segurança, se tratando de dar limites, mostrando para eles comportamentos adequados, é fundamental a gente distinguir o que é necessidade e o que é desejo. Eu vou ler para vocês uma parte aqui. Necessidade é algo inevitável, algo que se não atendido, pode levar o indivíduo a ter problemas sérios no seu desenvolvimento, seja físico, intelectual ou emocional. E o desejo é a vontade de possuir algo, de realizar algo que pode ou não ser importante para o desenvolvimento, mas está vinculado ao prazer. Então, necessidade é o que nós precisamos e desejo é saciar uma vontade, um prazer que a gente quer naquele momento. O psicólogo Maslow falou assim: o homem tem uma série de necessidades normais que ele agrupou de forma hierarquizada em 5 grupos. Quer dizer, a pessoa só sente as necessidades de um grupo superior quando já está com as inferiores atendidas. Essa classificação é conhecida como a hierarquia das necessidades de Maslow. Vou mostrar para vocês quais são os 5, tá? Quinta, necessidade de autorrealização. Quarta, necessidade de reconhecimento e prestígio. Terceira, necessidade de amor e afeto. Segundo, necessidade de segurança física, psicológica e social. E a primeira necessidade fisiológica, que é ligada à nossa sobrevivência, como alimentação, higiene, entre outros. Então, cabe a nós, pais, trabalharmos o sentido de cada um dessas partes da hierarquia de Maslow. Vou mostrar para vocês alguns exemplos para a gente compreender um pouco melhor. Vou falar uma necessidade e vou falar um desejo. Necessidade: comer quando se está faminto. Desejo: comer chocolate em vez de almoçar. Muitas vezes está na hora do almoço, estamos tão corridos com a nossa vida que a gente vai lá e dá um chocolate ou um salgadinho para o nosso filho no horário do almoço. Já começa a parte de comportamento inadequado aí. Porque num outro dia que ele for querer, ele não vai entender qual o motivo que aquele dia você deu e hoje você não quer dar. Outra necessidade: beber quando se está com sede. Qual que é o desejo da criança ou nosso? Beber apenas refrigerante. Isso é um desejo, não é necessidade. Se eu estou com sede, eu bebo uma água, não refrigerante. Quantas vezes a gente troca alimentação saudável por uma alimentação inadequada também para as nossas crianças? Necessidade de uma criança: brincar. Qual que é o desejo? Brincar com o aparelho de som novo do papai. Viu a diferença? Necessidade: dormir. O horário certo de dormir. Qual que é o desejo? Dormir em vez de ir à escola, ficar acordado até de madrugada navegando na internet. Qual que é a necessidade? Usar roupas confortáveis e adequadas ao clima que você está naquele dia. Qual que é o desejo? Exigir roupas de determinadas marcas e uma roupa nova para cada festinha que surja. Necessidade: passear, relaxar. Desejo da criança: exigir dos pais viagens ao exterior a cada ano, nas férias, porque foi aprovado na escola. Na primeira coluna que eu falei para vocês sobre as necessidades, são algumas das coisas que todo ser humano necessita para sobreviver e para se desenvolver. Já na segunda, estão especificadas, que eu falei para vocês, os desejos, que às vezes no momento certo pode até ser que é válido, mas frequentemente está errado. Todo pai, toda mãe tem um dever de atender às necessidades dos seus filhos, inclusive os nossos. Quanto aos desejos, nós primeiro temos que analisá-los e depois decidir. Então, primeiro, pense se esses desejos são aceitáveis ao ponto de vista individual e social. Tem pai que deixa de pagar uma fatura de uma conta de uma água para comprar um brinquedo para uma criança.
ou comprar uma viagem ou uma roupa nova. Deixe de pagar os compromissos para satisfazer os desejos daquele indivíduo. Segundo, quais os que você quer atender e por que você pode até ter condições de atender alguns desejos de seu filho, mas julgar que não quer fazê-lo porque não acha adequado para a educação de seu filho ou até porque não quer atender. Naquele momento, não é necessário, mesmo que você tenha o dinheiro e a condição. Em terceiro lugar, analisar para ver quais os que extrapolam os limites do desenvolvimento normal e saudável do indivíduo. Uma outra parte que a gente não falou aqui é a palavrinha descansar, né? Palavra descansar, depois de um dia de trabalho, depois de um ano de estudo, né? Mas seu filhinho passou de ano, começou a exigir as férias assim assado, com tais ou quais gastos. Você, pai e mãe, que deve julgar se quer ou não proporcionar isso para ele. Se achar que é muito caro, que vai sobrecarregar a família, apenas diga-lhe isso, com franqueza e sem culpas. Diga, isso eu não posso lhe dar, mas podemos fazer tal coisa. E pronto, não tem discussão. Os nossos filhos precisam entender que quando eu falo algo, eu tenho que cumprir. E isso já estou provando o sistema de caráter e ética social para o meu filho, para minha filha. Então, quando eu falo uma coisa e faço uma outra, ou quando alguma coisa que ele me pede vai prejudicar a alimentação do mês, né, a compra do mês, você está ensinando ele que a gente não tem limite, que nós podemos fazer o que quiser com o nosso dinheiro, e não é assim, né? Você trabalhou duro, mesmo que seu filho estudou, mas quem trabalha é você. A obrigação dele é estudar, você trabalhar e manter a casa. Então a criança precisa começar a entender quais os limites dela. E isso entra dentro dos comportamentos adequados e inadequados. Primeiro a gente tem que trabalhar o nosso comportamento, em saber falar com eles, de modo claro, de modo específico, mostrando para ele a situação, tá bom? Depois eu volto com mais dicas para vocês. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho na criação de todas as crianças aí. Beijo!